Olá Brasil, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo que é muito importante que as pessoas possam compreender o fundamento desse desmantelo que nós estamos vivendo. Depois, num outro vídeo, eu até comentei sobre a morte de um sargento aqui em Minas Gerais, na nossa capital, né, no nosso belo estado de Minas Gerais. Então, nós vamos começar a compreender que certas coisas nós não podemos participar. E uma das tais é a porcaria da polaridade política. Por que eu chamo de porcaria? Porque é algo que não tem fundamento dentro de uma sociedade. Repito, polaridade política, e quando uma das polaridades políticas põe em risco o Estado democrático ou a democracia, essa tem que ser barrada de todas as maneiras. Independente, mas o que ocorreu no Brasil nesses últimos tempos, ou não faz tanto tempo, né? Mas vamos fracionar tempos para que a gente possa compreender melhor a plenitude dessas aplicações que foram feitas. Como eu repito, quando existe um freio, um contrapeso, e que o freio ou o contrapeso vê risco no Estado democrático não tem nada a ver com o que podemos dizer com as leis aplicadas pelo Estado democrático, que são criadas pelo Congresso Nacional, que é o contrapeso, e garantida pela Justiça todas as cortes, tanto o STJ, STF e tantos outros, ou juiz de TRF, não importa, tanto municipal, estadual ou federal, não importa. Eles garantem a lei sobre a democracia, que torna Estado de Direito democrático. E nós temos isso quando nós temos freio e contrapeso. Quando não tem freio e contrapeso, nós temos a verdadeira anarquia, que não é democracia nem tampouco anarquia. São pessoas que estão estragando, destruindo o Estado democrático de direito. Eu não chamo mais crime, mas eu chamo organizações desprovidas do cumprimento da democracia, da Constituição, e outros grupos que são descumpridores de leis do Estado democrático, para não ofendê-los, né? Então, a polaridade política faz cristos políticos, tanto da esquerda quanto da direita. Esses mesmos cristos, eles criam outros seguidores, ao qual podemos identificá-los de forma dentro da idiosincrasia, cristos políticos. São pessoas que imitam você até não falar. Essas pessoas, homens desesperados em meio à sua própria ação da crença nesses cristos políticos, perdidos em suas ilusões, nos seus sonhos, de viver sem Deus ou ser o próprio Deus, porque começa a definir regras, começa a definir comportamentos, entram na individualidade, entram na escassez do indivíduo, rompe o Estado democrático, que é o estado de escassez. Por isso há limites, há regras, leis sobre o Estado, sobre propriedade, e uma das propriedades é justamente a vida. Por isso nós temos o Estado baseado na escassez, para criar leis para impedir que sejamos violados, a não ser que seja por permissão. Então, essas pessoas vivem dessa maneira e se dispõem, né? Se dispõe e ao mesmo tempo se desfaz, né, de toda a consciência da qual nos dá as condições para que venhamos ser democráticos e termos essas leis sobre o Estado democrático que eu falei anteriormente. Essas pessoas
elas passam realmente a acreditar no homem coroado. Coroado e muitas vezes por um povo que se encontra dessa polaridade, que eu vou repetir uma coisa muito importante para todos vocês. Nem o inferno, escute bem, nem o inferno aceita a polaridade. Está escrito na Bíblia. Se você quiser consultar, Marcos 12, 25, 26, nem a Bíblia, nem o inferno aceita, está escrito na Bíblia. Mas nós passamos a acreditar no homem coroado pelo povo, dentro dessa polaridade política, tanto esquerda como direita, nós criamos a sombra daquilo que vivemos, da ilusão das falas desses dois, ao invés de nos conscientizarmos que nós somos cidadãos e que somos responsáveis por manter tanto um quanto o outro. A maioria das pessoas foge se tiram, essa vestimenta que é sagrada, cidadão, para acreditar nessas pessoas. E que, de fato, esse poder é temporário, porque vão ser trocados de 4 em 4 anos, mas as pessoas passam a seguir essas pessoas de forma fiéis, ímpar, e que se dá a fazer o certo em uma administração dos homens, mas que é contrário à força de Deus, ou o poder de Deus. Pois, uma vez conquistado o poder político, o homem afronta o próprio Criador. Ah, não, Deus não existe, vamos fechar as igrejas, vamos destruir aquilo que entendemos como Cristo, como Deus, como igreja, vamos destruir famílias, vamos adotar um padrão de família. E dentro dessa polaridade, algumas pessoas que têm um bom costume que eu falo, de hábitos ao contrário àquilo que podemos chamar do que é correto, passam a admirar. Aí começam as trocas de polaridades, de formas, um pulou para um lado, outro pulou para o outro, daqui a pouco aquele que era direita passa para ser esquerda, o outro que é esquerda passa para ser direita, e você acaba, porque você não tem um critério estabelecido dentro daquilo que de fato você diz que é. Por causa dessa polaridade política, repito, nem o inferno, nem Lucifer, nem o diabo, ninguém quer essa polaridade política. Está escrito, se você quiser conferir o que eu estou te falando, por favor, fique à vontade. Se você gosta de Bíblia, então vá lá na Bíblia, Mateus 12, 25, 26. Se não me falha a memória, eu vou repetir depois no final. Põe uma referência aí. Afronta o poder eterno. O poder temporário, ele estabelece as regras de imposição, que são diversificadas sobre a ideia e comportamento, educação, cultura e relação. É muito sério. Eu dou um conselho a todos: fuja dessa porcaria, desse balde ideológico de esquerda e direita, que isso é uma arma destruidora. Uma casa, um reino e uma família dividida não subsiste, vai sucumbir, vai ser destruída. Pode acreditar nisso, está escrito lá. A diversificação de ideias está no entendimento da linguagem. Hoje nós temos dialetos criados dentro das escolas, criado nas ruas, uma confusão de palavras que muitos que se encontram na mídia estão defendendo. Um linguajar esdrúxulo, um linguajar pobre. A verdadeira cultura de um país é a sua língua. A sua língua, nós aqui, é a portuguesa. É a língua portuguesa. E tem pessoas distorcendo, e tem pessoas achando bonito isso.
Isso é uma armadilha da ideologia que ataca os dois lados. Você dividiu a arma, na hora que você divide um poder, a arma de polaridade, ela surge para destruir ou um ou outro. Mas dentro da mesma fala, e é imperceptível, se você não sair da polaridade política, você nem percebe o quanto você se afastou da realidade. É imperceptível. Você precisa ter um entendimento dentro de pensamento, linguagem, visão, para você entender o quanto as pessoas te arrastam para o brejo, por um simples ato. Simples. E nós temos em canais de televisão aberta que defendem esse tipo de comportamento. A todos os jovens e regiões do Brasil, e principalmente difunde em comportamentos que começam nas escolas, nos lares. Ensina as crianças, desde já, uma meia palavra. A criança já nasce. É muito perigoso você ensinar as crianças meia palavra. Mesmo que ela tenha uma dificuldade para poder expressar a palavra correta, mas tente de todas as formas repetir várias vezes. Ela vai lá no íntimo dela, ela aprendeu. Ela só não tem ainda o domínio da língua para poder falar, mas com o tempo ela vai aprendendo a falar. Mas chega nas escolas, ela vai aprender um caderno dessa ideologia que aí se encontra. Os pais têm que vigiar muito bem isso. Tudo que se possa criar nas regiões do país se desfaz na obra da política, da polaridade. Observe, homens inteligentes que entrou para essa guerra, e a guerra é você tentar desmontar essa estrutura, essa polaridade, para você conseguir formar uma estrutura para que venhamos vencer lá na frente aquilo que hoje estamos praticamente sendo escravos. Adotamos aí o politicamente correto. Por quê? Porque existe dentro de uma cognitiva, dentro da comunicação, linguagens que adotamos. Preste atenção nos TikToks, no Facebook, as pessoas, verdade, ao invés de você falar não, é verdade, a pessoa fala DVV. As pessoas abreviam, trocam verbos, como são empregados, os adjetivos, subjetivos, e você vai engolindo essa cultura linguística que você acaba adotando e você acaba entendendo que você perdeu porque fica fácil deles dominarem. E isso para as crianças é um perigo. Por isso nós estamos vendo pessoas esfriando o amor. Por quê? As pessoas, a polaridade política, ela forma uma geração maldita que elas, mesmo que você tenha dentro de um lar pessoas que um dia se oram, rezam, buscam ler textos, ler a Bíblia, quando os filhos não interessam a eles. São milhares de lares que estão assim. E as pessoas, não é porque é jovem, não. É porque estão perdidos dentro dessa polaridade política. São frios. Eles desconsideram a existência de Deus completamente. E olhe, tem um provérbio que diz que aqueles que negam os seus é pior do que o incrédulo, meu caro. Observe isso. Isso aqui é a realidade da vida. Tribos, né? Com dialetos, tribos, linguagens de grupos, assim se cria uma cultura de religião, de religião e região, e dentro da identificação de todos, oculto por toda a região. E desta materialidade se destrói a principal cultura do país, que é a sua língua.
que identifica o falar, a comunicação, a música, a arte e até mesmo a perecer com a imundície da polaridade política. Até mais, que Deus tenha misericórdia de todos nós.